Os sonhos desprazerosos podem ser também sonhos de punição. Cabe admitir que reconhecê-los significa, em certo sentido, um novo acréscimo à teoria dos sonhos. O que nele se realiza é também um desejo inconsciente, a saber, o desejo do sonhador de ser punido por uma moção de desejo recalcada e proibida. Nessa medida, tais sonhos se enquadram no requisito aqui estabelecido de que a força propulsora para a formação do sonho seja fornecida por um desejo pertencente ao inconsciente. Uma análise psicológica mais minuciosa, no entanto, mostra como eles diferem de outros sonhos de desejo. Nos casos em que formam o grupo B, o desejo formador do sonho é inconsciente e pertence ao recalcado, ao passo que, nos sonhos de punição, embora se trate também de um desejo inconsciente, deve-se considerá-lo pertencente não ao recalcado, mas ao ego. Portanto, os sonhos de punição indicam a possibilidade de que o ego tenha uma participação maior do que se supôs na formação dos sonhos. O mecanismo da formação do sonho seria muito esclarecido em geral se, em vez da oposição entre consciente e inconsciente, falássemos na oposição entre o ego e o recalcado. Não se pode fazer isso, porém, sem levar em conta os processos subjacentes às psiconeuroses e, por essa razão, tal não foi feito na presente obra. Acrescentarei apenas que os sonhos de punição não estão sujeitos, em geral, à condição de que os restos diurnos sejam de tipo aflitivo. Ao contrário, ocorrem com mais facilidade quando se dá o oposto, travessão, quando os restos diurnos são pensamentos de natureza satisfatória, mas a satisfação que expressam é proibida. O único vestígio desses pensamentos a aparecer no sonho manifesto é seu oposto diametral, como no caso dos sonhos pertencentes ao grupo A. A característica essencial dos sonhos de punição, portanto, seria que, em seu caso, o desejo formador do sonho não é um desejo inconsciente, derivado do recalcado, abre parênteses, do sistema ICS, fecha parênteses, mas um desejo punitivo que reage contra este e pertence ao ego, embora seja ao mesmo tempo um desejo inconsciente, abre parênteses, isto é, pré-consciente, fecha parênteses. Relato agora um de meus próprios sonhos para ilustrar o que acabo de dizer e, em particular, a maneira como o trabalho do sonho lida
com o resto diurno de expectativas penosas do dia anterior. Abre aspas. Começo indistinto, disse a minha mulher que tinha uma notícia para ela. Algo muito especial. Ela ficou assustada e se recusou a escutar. Garanti-lhe que, ao contrário, era algo que ela ficaria muito contente em ouvir. E comecei a contar-lhe que o corpo de oficiais de nosso filho enviara uma soma em dinheiro, abre parênteses, 5.000 coroas, fecha parênteses, reticências, algo a respeito de uma distinção. Reticências, distribuição. Reticências entre mentes, eu fora com ela até um quartinho, parecido com uma despensa, procurar alguma coisa. De repente, vi meu filho aparecer. Não estava de uniforme, mas num traje esportivo apertado, abre parênteses, como uma foca, fecha parênteses, com um bonezinho. Trepou num cesto que estava ao lado de um armário como se quisesse pôr algo em cima dele. Chamei-o. Nenhuma resposta. Pareceu-me que seu rosto ou sua testa estavam enfaixados. Ele estava acomodando alguma coisa na boca, empurrando algo para dentro dela, e seus cabelos estavam salpicados de grisalho. Pensei, será que ele está tão exausto assim? E será que usa dentes postiços? Antes que pudesse chamá-lo de novo, acordei sem sentir angústia, mas com o coração batendo depressa. Meu relógio de cabeceira marcava 2:30. Mais uma vez, é-me impossível apresentar uma análise completa. Tenho de restringir-me a ressaltar alguns pontos salientes. Foram as expectativas penosas do dia anterior que deram origem ao sonho. Ficáramos outra vez por mais de uma semana sem notícias de nosso filho, que estava na frente de batalha. É fácil perceber que o conteúdo do sonho expressava a convicção de que ele fora ferido ou morto. No início do sonho, fez-se claramente um esforço enérgico para substituir os pensamentos aflitivos por seu contrário. Eu tinha uma notícia agradabilíssima para comunicar, travessão, qualquer coisa sobre dinheiro, remetido, reticências, distinção, reticências, distribuição, abre parênteses. A soma em dinheiro derivava de uma ocorrência agradável em minha clínica médica. Foi uma tentativa de afastamento completo do assunto, fecha parênteses. Mas esse esforço fracassou. Minha mulher desconfiou de algo terrível e se recusou a me escutar. Os disfarces eram tênues demais e as referências ao que se procurava recalcar ressaltavam neles por todos os lados.
Se meu filho houvesse tombado morto, seus colegas de farda devolveriam seus pertences e teria de distribuir o que ele deixasse entre seus irmãos e outras pessoas. Frequentemente se confere uma distinção ao oficial que tomba no campo de batalha. Assim, o sonho pôs-se a dar expressão direta ao que primeiro procurara negar, embora a tendência para a realização de desejo ainda se mostrasse em ação nas distorções. Abre parênteses, não há dúvida de que a mudança de lugar durante o sonho deve ser entendida como o que Silberherr, 1912, descreveu como simbolismo do umbral. Não sabemos dizer a verdade o que foi que deu ao sonho a força impulsora para assim expressar seus pensamentos aflitivos. Meu filho não apareceu como alguém que caísse, mas como alguém que estava subindo. De fato, fora um entusiástico alpinista. Não estava de uniforme, mas usando um traje esportivo. Isso significava que o local do acidente agora temido tinha sido tomado por um acidente anterior, ocorrido ao praticar esportes. É que ele sofrera uma queda durante uma excursão de esqui e quebrara o fêmur. A maneira como estava vestido, por outro lado, e que o fazia parecer uma foca, lembrou de imediato alguém mais jovem, travessão, nosso netinho engraçado. Já o cabelo grisalho fez-me lembrar o pai deste, nosso genro, que fora duramente atingido pela guerra. Que significaria isso? Reticências. Mas já falei bastante a respeito. A localização numa despensa e o armário de onde ele queria tirar algo, abre parênteses, sobre o qual queria pôr alguma coisa no sonho, fecha parênteses, travessão. Estas alusões fizeram-me lembrar inequivocamente de um acidente que eu mesmo me causei quando tinha mais de 2 anos, mas ainda não chegara aos 3. Eu havia trepado num tamborete na despensa para pegar alguma coisa boa que estava sobre um armário ou mesa. O tamborete virou e sua quina me atingiu por trás da mandíbula inferior. Refleti que poderia muito bem ter perdido todos os dentes. Essa lembrança foi acompanhada por um pensamento admonitório. Abre aspas, é bem feito para você. Fecha aspas, e isso parecia ser um impulso hostil dirigido ao valente soldado. Uma análise mais profunda permitiu-me, enfim, descobrir que o impulso oculto poderia haver encontrado satisfação no temido acidente com meu filho. Era a inveja que sentem dos jovens aqueles que envelheceram e que estes acreditavam haver sufocado por completo. E não há dúvida de que foi precisamente a intensidade da emoção penosa que teria surgido se tal infortúnio houvesse realmente acontecido, que levou essa emoção a buscar uma realização de desejo recalcada, para assim encontrar algum consolo.
Encontro-me agora em condições de dar uma explicação precisa do papel desempenhado nos sonhos pelo desejo inconsciente. Estou pronto a admitir que há toda uma classe de sonhos cuja instigação provém principalmente ou até de maneira exclusiva dos restos da vida diurna. E penso que até meu desejo de enfim tornar-me professor extraordinário poderia ter me deixado dormir em paz aquela noite se a preocupação com a saúde de meu amigo não houvesse persistido desde o dia anterior. Mas a preocupação por si só não teria formado um sonho. A força impulsora requerida pelo sonho tinha de ser suprida por um desejo. Cabia à preocupação apoderar-se de um desejo que atuasse como força propulsora do sonho. A situação pode ser explicada por uma analogia. O pensamento diurno pode perfeitamente desempenhar o papel de empresário do sonho, mas o empresário que, como se costuma dizer, tem a ideia e a iniciativa para executá-la, não pode fazer nada sem o capital. Ele precisa de um capitalista que possa arcar com os gastos e o capitalista que fornece o desembolso psíquico para o sonho é invariável e indiscutivelmente, sejam quais forem os pensamentos do dia anterior, um desejo oriundo do inconsciente. Por vezes, o próprio capitalista é o empresário e, sem dúvida, no caso dos sonhos, isso é o mais comum. Um desejo inconsciente é estimulado pela atividade diurna e passa a formar um sonho. Do mesmo modo, as outras variações possíveis na situação econômica que tomei como analogia também encontram paralelo nos processos oníricos. O próprio empresário pode fazer uma pequena contribuição para o capital. Diversos empresários podem recorrer ao mesmo capitalista. Vários capitalistas podem reunir-se para fornecer ao empresário o que é preciso. Do mesmo modo, encontramos sonhos que são sustentados por mais de um desejo onírico, e o mesmo se dá com outras variações semelhantes que poderiam ser facilmente enumeradas, mas que não teriam maior interesse para nós. Devemos reservar para mais tarde o que resta a dizer sobre o desejo onírico. O tertium comparationis, não sei que língua é essa, mas é tertium comparationis. Abre colchetes, acredito que seja a tradução. Terceiro elemento de comparação, fecha colchetes. Na analogia que acabo de empregar, travessão, a quantidade posta à disposição do empresário em volume apropriado, travessão, admite aplicação ainda mais detalhada com vistas à elucidação da estrutura dos sonhos. Na maioria dos sonhos é possível identificar um ponto central marcado por uma intensidade sensorial peculiar, como já demonstrei em outro exemplo. Este ponto central é geralmente a representação direta da realização do desejo, pois, se desfizermos os deslocamentos produzidos pelo trabalho do sonho,
veremos que a intensidade psíquica dos elementos dos pensamentos oníricos foi substituída pela intensidade sensorial dos elementos do conteúdo do sonho propriamente dito. Os elementos situados nas proximidades da realização de desejo muitas vezes nada têm a ver com seu sentido, mas revelam ser derivados de pensamentos aflitivos que são contrários ao desejo. Entretanto, por se encontrarem no que é com frequência uma relação artificialmente estabelecida com o elemento central, adquiriram intensidade suficiente para se tornarem capazes de ser representados no sonho. Assim, o poder que tem a realização de desejo de promover a representação difunde-se por uma certa esfera a seu redor, dentro da qual todos os elementos, travessão, incluindo até os que não possuem recursos próprios, travessão, adquirem força para se fazerem representar. No caso dos sonhos ativados por diversos desejos, é fácil delimitar as esferas das diferentes realizações de desejo, e as lacunas do sonho podem frequentemente ser compreendidas como zonas fronteiriças entre as esferas.